Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham a cada semana no estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria estar com você mais uma vez. Nós estamos encerrando mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina. Claro que o estudo não encerra aqui. Na próxima semana estaremos iniciando um novo tema, inclusive está aqui, ó, já vou até mostrar antes, né? Um novo tema, alusões, imagens e símbolos, né? Uma lição que vai falar de profecias, de aprendizado em relação a tudo isso, reforçando ainda mais o nosso aprendizado. Se você ainda não tem a sua lição da Escola Sabatina, você pode adquirir pelos canais da CPB, de modo virtual, ou em alguns céus aí da sua região, em que você possa adquirir a sua lição, ou até mesmo a sua assinatura, que você provavelmente já tenha também, alguns dos que nos acompanham. Então não deixe de estudar a sua lição, não deixe de acompanhar e de buscar maior conhecimento. Também não deixe de compartilhar este link com os seus amigos, com os seus conhecidos, pessoas do seu convívio, que você deseja estar com elas no céu também um dia. Então, que você possa, através disso, pregar a palavra de Deus e compartilhar a bênção que é aprender e proclamar o Evangelho do Senhor. Que Deus o abençoe grandemente mais uma vez. E não posso deixar de apresentar, né, as nossas queridas que estão conosco nesta manhã para mais um estudo, para mais um aprendizado desta lição, que é a lição de número 13. Ao meu lado direito, uma estreante. Ela disse que estava nervosa, mas tem certeza que vai ficar tudo certo, né, irmã? É a irmã Ana Domingos. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada. Realmente é um prazer. Não tem como dizer assim, estou tranquila. Sempre causa uma expectativa. Mas estamos aqui direcionada pelo Espírito Santo e Ele conduzirá tudo. Amém, amém. E ao meu lado esquerdo, não menos importante, mas que já está, ó, tinino, craque aqui na nossa bancada, né? Lourdinha, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, mais uma vez. Hoje você não falou aquela outra frase, né? Eu percebi. Muito obrigada, graças a Deus por mais essa oportunidade, né? Que Deus nos capacite a transmitirmos a sua palavra. Amém, amém. Queridos, quantas coisas aprendemos durante este trimestre. Uma lição enfática em relação à justiça e ao amor de Deus. E esta última lição, o amor é o cumprimento da lei. Ao estudá-la, fiquei meditando. Às vezes as pessoas pensam, né, o que tem a ver a lei com o amor? A lei às vezes pode ser sisuda, impositiva. O amor é diferente. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos um amor romantizado. Mas o amor supremo de Deus, ele é totalmente diferenciado do que a gente vê aí pelo mundo. E esta lição, finalizando, né? Ela está fazendo um fechamento tão bonito, falando especificamente, fortalecendo em relação ao grande amor de Deus para cada um de nós. O texto-chave estudado nesta semana está em Romanos 13, no versículo 8. E ele nos diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Texto lindo. O que ele está nos chamando a atenção? Se você tiver que dever algo, e a lição vai colocar um pouco mais sobre isso, Paulo coloca, né, sobre isso. Se você tiver que ter alguma dívida com alguém, que seja por não ter dado mais amor, por não ter amado ainda mais do que você amou. E olha que coisa, né? E que nós possamos não ter nem essa dívida, e que realmente nós possamos amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, que é isso que a lição nos chama a atenção, e ao próximo como a nós mesmos, né? Porque Deus, ele é o próprio amor, e nos chama a atenção para amarmos de igual modo. Que coisa bonita, né, Lourdinha? Muito profundo. Infelizmente, a gente pode até pronunciar assim, infelizmente isso foi deturpado, né? Isso foi deturpado, não tem mais aquela essência, aquela demonstração, aquela separação. Na lei foi cumprido punição e o amor foi esquecido, né? Então existe essa resistência da lei, né? Principalmente a lei de Deus, que a gente
fala sempre da lei de Deus. Porque se nós formos olhar para as leis dos países, os 6 últimos são cumpridos. Agora, os 4 primeiros não. Né? Pois é. E se a gente pensar também que o amor de fato é a essência, é o caráter desse Deus de amor, quando a gente diz que quando eu amo, eu estou cumprindo a lei, está dizendo assim, eu amo a Deus, por isso eu cumpro a lei. Esse propósito de amar vai além do que é a letra da lei. Porque é uma demonstração de que você tem um amor profundo para com esse Deus. E porque você ama, você vai amar o próximo. Amém. É isso mesmo. E o que está escrito aqui? Se o amor é, de fato, o cumprimento da lei, então jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor, ou pensar no amor de uma forma que não seja desligada da lei. Porque os dois andam juntos. Os dois andam juntos. Não se pode separar amor de lei. Porque Deus deu a lei porque Ele primeiro nos amou. Exatamente. Então, esse amor de Deus revela nessa maneira grandiosa dele trazer os seus princípios para que nós observemos. É isso mesmo. E nós não podemos nos esquecer, né, que essa questão do cumprimento da lei em amor é uma questão de relacionamento. Sim, sim. Quando nós temos um relacionamento com Deus, um íntimo relacionamento com Ele, nós também vamos nos relacionar bem com o nosso próximo, porque é uma sequência, né? Em 1 João, por exemplo, 4,20 diz o quê? Que aquele que não consegue amar o seu irmão a quem ele vê, como ele vai amar a Deus que não vê? Então, primeiramente, é cumprir a vontade de Deus, amando a Deus sobre tudo, e ao próximo na sequência, né, na extensão de tudo isso aí. A lição, ela nos trouxe algo muito importante, né, a maneira como nós lidamos com as pessoas. Essa lição aqui, nesse início, ela está nos chamando a atenção da maneira que nós agimos com compaixão ou não. Está dizendo sobre um membro, né, de igreja, ou não só de igreja, às vezes do seu trabalho, do seu convívio social, da sua família, de coisas que ocorrem e as pessoas às vezes querem agir na regra da lei, mas e o amor? Não que vai passar a mão no erro, o que eu sempre digo, você não vai amaciar o erro, mas está amando a atitude para pôr limitações ou muitas vezes punições, está sendo em amor. Então nós precisamos analisar isso. Exatamente, né? Porque mesmo numa disciplina, quando você vai discipliná-lo, se você não fazer uma disciplina com amor, aquilo te torna uma quebra, porque a pessoa passa a te ver fica com algo outro... arbitrário, né, Exatamente. Então, se você pensar na lei só como algo abstrato, você não consegue tratar uma pessoa que errou, mesmo diante do erro, mas demonstrando amor. Você errou, mas mesmo assim eu continuo te amando e nós vamos agora corrigir essa atitude errada que você teve, mas eu continuo te amando. É assim que a gente faz com os filhos, exatamente, né? E nós precisamos agir assim. É assim mesmo, muito bem. E a lição nos trouxe sobre a lei do amor. Mas falando sobre a lei, dos 10 mandamentos, de princípios básicos que o Senhor nos deu. Nós não podemos nos esquecer, né, que princípios, eles são inegociáveis. Nós precisamos nos atentar. Eu sempre falo isso para minha filha, principalmente que é mais velha, né, mas o pequeno está ali crescendo, tem que aprender também. E eu sempre falo isso para ela, né? Princípios nós não negociamos. A gente negocia, às vezes é maleável em algumas coisas, mas princípio não. E na lei de Deus é a mesma coisa. São princípios básicos, né, que revelam a expressão correta do nosso amor a Deus e do nosso amor aos outros. Né? Se você quiser ler, aí você que nos acompanha, os 10 mandamentos de Deus na sua lei, na palavra dele, se encontra lá em Êxodo 20. A partir do versículo 3, mas você pode ler a partir do versículo 1 e lá também vai dando a entonação em relação a estes mandamentos. O que nós não podemos também nos esquecer, né? Deus, quando Ele dá os mandamentos ali para Moisés no Sinai,
antes disso, de dar esses mandamentos, já havia uma relação de aliança. Se nós voltarmos um pouquinho ali no capítulo 19 de Êxodo, Deus, ele quer firmar uma aliança com o seu povo. Deus está tira o seu povo de um momento de escravidão que eles viviam no Egito, e ele leva esse povo, conduz esse povo por muito tempo. Mas antes disso, né, Deus chama Moisés ao Monte Sinai e com a sua própria mão, com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra, Deus escreve esses 10 princípios básicos. É básico por quê? Mas é primordial. Porque dentre eles envolve tantas outras coisas da nossa vida. Mas Deus, ele cria ali um princípio de aliança. E lá em Êxodo 19, dos capítulos 4 até o 6 mais ou menos, Deus está dizendo que ele deseja carregar o seu povo no colo. Ele quer cuidar do seu povo. E aqui faz a comparação de Deus como uma águia, né? A águia, ela voa nas alturas, carrega os seus filhotes naquela altura e não os derruba. Então, o que Deus está mostrando aqui nessa alegoria? Em que ele carregaria o seu povo com segurança, desde que eles permanecessem também firmes na aliança, de entender que aqueles princípios eram importantes para o bem-estar deles. Deus não estava dando esses 10 princípios básicos para o seu próprio benefício. E hoje esses princípios existem para o nosso benefício. Exatamente, não é? né? Exatamente, porque quando Deus tem esse propósito de tirar o povo, ele deu esses... Na realidade, os mandamentos já existiam antes de Deus tirar o povo do Egito. Sim. E ele está só lembrando o povo, está dizendo assim, olha, vocês estavam num período de escravidão, porque eu sou um Deus de amor. Eu estou dando agora para vocês regras para que vocês aprendam, tenham um conhecimento maior de quem eu sou, e porque eu vos amo, eu te dou essa liberdade de retirar vocês daí, e a partir disso, vocês desenvolverem um relacionamento amoroso comigo e com o próximo. Exatamente. Amor, porque ele falou assim, eu sou esse Deus que tirei vocês daquelas cargas, daquelas dificuldades, daquela escravidão que vocês viviam. E agora, porque eu sou esse Deus de amor, eu estou demonstrando amor para vocês, manifeste esse amor para comigo e para com o seu próximo. Exatamente, exatamente. Eu só vou acrescentar. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, você é uma pessoa, você precisa se amar. Exatamente. Para expressar o amor que você tem por você mesma para o seu próximo. Né? É um relacionamento com Deus, um relacionamento com o próximo e você. E consigo mesmo. E você vivendo isso, né? Exatamente. E a lei é para isso. A lei, ela não só condena, ela é amor. Né? Nós temos que entender isso, porque o que as pessoas entendem é que a lei condena. Ela não condena, gente, ela mostra o erro. Não é? Porque Deus não ia fazer uma coisa e deixar para o ser humano para condenar o ser humano. Deus é amor, Ele é amor. E Ele quer que todos vivam bem, estejam bem. Ah, se todos cumprissem a lei de Deus, viu? Como seria diferente o nosso mundo? A convivência. Né? A convivência, tudo, o relacionamento, né? Entre todos, sem diferença, sem preconceito, né? Vivendo o puro e o verdadeiro amor, que é o que Deus tem por nós. Você se ama, Vanessa? Pois é. É aí que está a questão. Nós temos que pensar. Nós temos que pensar Você nisso. colocou um ponto, Lourdinha, interessante, né? Esses dias eu estava assistindo um sermão do pastor Odails, muito lindo para mulheres, eu compartilhei com muitas, porque chama muito a nossa atenção, né? Ele estava falando para mulheres, mas serve para todos, é claro, exatamente, né? E ele fala que nós temos muito de usar essa questão da empatia. É uma palavra que a gente usa muito. Eu tenho que ter empatia. Realmente nós temos que ter. Pelo nosso irmão, eu tenho que me pôr no lugar do outro, pensar em relação à dor que ele passa, compartilhar as alegrias. Mas aí você colocou um ponto bem importante. Ele falou assim, tem uma palavra que a gente não usa tanto, que é a eupatia. Ela existe, essa palavra, nós não a conhecemos tanto, porque é você amar-se, conhecer-se e saber quem é o seu Criador, quem te redime, para que você estenda isso ao seu redor. E eu fiquei analisando, é uma verdade, né? Às vezes nós fazemos tanto por outros, porque tem os dois extremos aí. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas esquecem do seu irmão, né?
Ou aqueles que todo o tempo está socorrendo alguém, fazendo, mas esquece-se de si mesmo, do seu relacionamento pessoal com Deus. E isso reflete naquilo que a gente faz, porque os que estão mais próximos, principalmente a família, os filhos, o esposo, a esposa, eles percebem, puxa vida, aqui dentro a pessoa é de um jeito e lá fora está ajudando todo mundo. Então, quantos contrastes a gente encontra dentro de um único parâmetro, né? E quão importante é a gente perceber isso, né? Você também colocou logo no início, os 4 primeiros mandamentos, eles nos chamam a atenção sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele está chamando a atenção do amar a Deus acima de tudo e o nosso relacionamento com Ele. Os 6 últimos, o nosso relacionamento com o próximo. E como nós estamos nos relacionando, né? E Deus, como eu disse, e Deus nos deu para nossa proteção. Voltando só um detalhe que eu estava falando em relação quando Deus criou essa aliança com o povo, aquele povo foi chamado de um povo peculiar, um povo escolhido, um povo separado, um povo chamado. Muitos não aceitaram, muitas rebeliões aconteceram. E hoje, quem são chamados? Quem são esses escolhidos? É você, sou eu, cada um de nós estamos sendo chamados para vivermos nessa lei de amor e sermos um povo peculiar, escolhido, diferenciado. O mundo já está vivendo situações tão tristes, né? As pessoas não se amam mais, isso é cumprimento de profecia, nós vemos isso, de que no final dos tempos, né, o amor esfriaria, mas nós não precisamos deixar que a profecia se cumpra em nós. Nós podemos agir de um modo diferente, né? Eu acho que isso é muito importante. E vamos caminhando aí, né? E eu gosto muito desse título também, né? A lei é santa, justa e boa. A Bíblia nos diz que o mandamento ele é santo, que ele é bom, ele é justo, porque é imparcial. Nas leis terrestres, nas leis dos homens, nós vemos, infelizmente, parcialidade. Mas na lei de Deus, não. No entanto, durante toda esta lição, nós estudamos questão do juízo, da justiça, nós vimos que Deus ele será imparcial. Por isso que a oportunidade ela está sendo dada constantemente a cada um de nós. Então, essa lista de mandamentos, essa lista de princípios básicos, nós não devemos olhar apenas, é uma lista. Tem casas, às vezes, que a pessoa tem até o quadro, né, dos 10 mandamentos ali, mas não é algo abstrato, é algo concreto na nossa vida, é algo que deve ser cumprido, né, e é a busca de uma resposta também do nosso relacionamento com Deus. Né? Exatamente, porque quando você se relaciona com Deus, esse relacionamento de amor, de amizade, de companheirismo que você tem no dia a dia com Deus, te faz entender que a lei, ela não é motivo de condenação. Pelo contrário, a lei é para te mostrar que você está errado. Em algumas questões, você está agindo errado. Você não está agindo conforme a lei está te apontando. Mas você não precisa só olhar para a lei, porque a lei vai te apontar para alguém que vai resolver o problema do seu pecado. Daquela desobediência, daquele agravo que você está fazendo contra a lei. E essa pessoa quem? É Cristo. É o Senhor Jesus que está falando, olha, você está roubando, ou talvez esteja matando, ou talvez esteja adorando outros deuses. A lei está te apontando isso. É um motivo de condenação. Mas Cristo é o Senhor que vai te dar a solução para aquele pecado. Ela te mostra, olha, é a condução, é o momento que liga você ao Senhor Jesus, para que no Senhor Jesus você receba o perdão e entenda que a lei é santa, você transgrediu, mas tem alguém que pode te cobrir, te justificar. Então você olha para a lei diferente, entende que a lei é santa, a lei é justa e a lei é boa. Porque aponta para quem? Para Cristo, que é justo, que é bom, que cumpriu toda a lei de Deus. Amém. Eu vou ler um trecho aqui bem interessante também. Alguns acreditam que a graça e a redenção anulam a lei, mas Paulo deixa claro que jamais devemos continuar no pecado para que a graça aumente.
Pelo contrário, os que estão em Cristo, mediante a fé, foram batizados na sua morte e devem, portanto, considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E nós sabemos, nós ouvimos e nós conhecemos de pessoas que falam: eu vivo pela graça, não preciso guardar a lei. Já ouvi várias vezes isso e não é assim. E não é assim. Vamos imaginar Deus, quando Ele deu os 10 mandamentos lá, como Ele se expressou? Filhinhos, eu amo vocês, eu quero que vocês vivam bem, né? Então eu vou dar essa lei aqui para vocês. Se vocês se conduzirem por ela, a vossa vida vai ser boa. Era isso que era para nós vivermos hoje. Não era para ter essa separação. Em Cristo, nós podemos ver o cumprimento dessa lei. Exatamente. E o próprio Cristo diz assim: eu não vim abolir a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir. Exatamente. Por quê? Se o salário do pecado é a morte, Cristo morreu para cumprir a lei. Ele veio fazer o pagamento do que a lei exigia. Então, ele está dizendo assim, Cristo não veio para abolir a lei, veio para cumprir tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas. O exemplo é Cristo. Exatamente. E a lei, ela apresenta, o caráter perfeito, justo e bondoso de Deus. E aí nós olhamos tudo isso, eu sempre gosto de fazer essa análise. Eu falo, quem sou eu em tudo isso? Tem um ditado, quem sou eu na fila do pão? É bem isso, quem sou eu em tudo isso? Que merecimento eu tenho de tudo isso? Deus deu algo para a minha proteção, para eu viver bem com Ele, com os que estão ao meu redor. Ele não teve e nem tem benefício nenhum, porque eu sou rebelde, eu sou pecadora, e mesmo assim Ele ainda oferece essa graça continuamente. É de emocionar. E o que a Lourdinha falou assim, que não nos dá abertura a ficar pecando só porque temos a graça. Eu vou pecar deliberadamente, Deus vai me perdoar mesmo, a lei está ali para isso e tudo mais. Não. Se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é justo para nos redimir. Mas eu não tenho que fazer isso conscientemente. Você fez um outro comentário que eu lembrei também, sobre pessoas que dizem assim, eu não tenho convívio de religião nem nada, eu amo um ser superior, eu amo o meu próximo, não preciso seguir lei nenhuma, está tudo certo. Está errado. Está errado porque você deixa de ter parâmetros, de coisas. Eu falo assim, todos nós nascemos com um certo senso de justiça. Todos nós. Mesmo quem não tem nenhum tipo de religiosidade. Nós nascemos com senso de justiça. Olha com a criança, gente. Não faz isso, não põe o dedo na tomada. Não. Então tem o senso do que é certo e do que é errado. E com a graça, contínua, nós vamos sendo moldados de acordo com o caráter de Deus. Seremos perfeitos só na glória. Mas a cada dia nós devemos buscar estarmos mais parecidos com Cristo. E uma coisa interessante que você está falando aí. Quando lá em Levítico, no capítulo 19, no verso 2, quando Deus fala assim para nós, sede santos, porque eu sou santo. Se Deus é santo, a lei dele é santa, justa e boa, a lei reflete esse caráter de um Deus santo. Se eu obedeço a palavra, ando em conformidade dessa aliança com Deus, normalmente eu estou andando neste caminho de santidade, para ser a cada dia mais parecido com Deus. Porque ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Eu estou dando um exemplo da lei, reflete o caráter de amor. Se você andar conforme a palavra, conforme o mandamento, você está caminhando nesse caminho. E às vezes a maioria das pessoas olham, o santo é aquele que nunca pecou, vai ser beatificado, as pessoas ficam endeusando. Não. Santo é o separado, é um propósito definido. É usado por Deus para um propósito. Isso é santo. Andar com Deus torna-se santo, porque você vai ser parecido com Ele nas suas atitudes. No amor para com Deus, o amor para com o próximo, o resumo da lei. De toda a lei. Se você falar hoje, na situação, no mundo que nós vivemos, que você é santo, é motivo até de crítica. De zombaria até, Zombaria. As pessoas zombam, você é santo. Santo. Quem é santo? Porque o conceito errado de santidade. Gente, a gente que estuda, e a gente vai vendo as mudanças que foram feitas, e
como tiraram a santidade disso que Deus escreveu. Como tirou? Porque nós vemos um mundo religioso aí misturado, que era para ter uma fé só, um firmamento só, um alicerce só, que é Cristo, né? Que é Cristo. Eu já pronunciei, Vanessa, já pronunciei. Eu sou salva pela graça, não preciso guardar os mandamentos. Já pronunciei. Até um dia que Deus me pegou. Sabe? Sim, Ele nos chama, né? Num quarto, numa casa de italianos, tá? No Tatuapé, lá em São Paulo. Eu abri a minha Bíblia, achei a minha Bíblia escondida lá no fundo da gaveta para não ler. Aí eu abri, comecei a folhear e encontrei. A lei nos salva, mas é o único caminho pelo qual nos achegamos a Deus. Grifei. Eu ia trazer a Bíblia, mas eu esqueci de trazer para mostrar. Grifei esse versículo. Então, olha, nossa, quando eu li isso, eu falei, meu Pai do céu, o que eu estou fazendo? Houve uma mudança. Houve uma mudança. É um chamado, se todos parassem para pensar, a lei não é para condenar, ela é para salvar, é o amor, é a justiça de Deus. Mas, infelizmente, nós passamos por uma mudança que aconteceu em séculos passados, né? E que se estendeu, e é o que nós vemos hoje. Exatamente, né? Exatamente. E a lei e a graça? Né? Como anda junto As isso duas. daí, essa questão, né? De lei e graça. E foi o que nós dissemos, né? Por existir a lei, sabermos que Deus nos perdoa, né? Por existir a graça e saber que Deus nos perdoa, não nos dá a liberdade de ficar pecando. Se a graça me alcança todo dia, né? E infelizmente, né? Nós vemos pessoas dessa maneira. Já encontrei pessoas que fizeram parte do nosso vínculo religioso, né? Todos são sempre muito bem-vindos. Para você que nos acompanha, sempre muito bem-vindo. Venha nos visitar quando possível, participar conosco ao vivo, né, do estudo da lição, Exatamente. de nos acompanhar. Mas nós vemos pessoas que já fizeram parte do nosso vínculo, né, religioso e se afastaram. E às vezes você conversa, encontra e a pessoa fala assim, eu volto um dia, eu não tenho forças agora, não, tem tempo. Ou a pessoa vive uma vida totalmente contrária daquilo que aprendeu dentro da palavra de Deus e fala, está tendo tempo, eu vou fazendo isso. Eu conheço pessoas de vínculo íntimo meu, né? De falar assim, eu conheço, eu sei para onde eu tenho que voltar, mas por enquanto está tudo bem aqui para mim. Então é o quê? Abusar dessa graça, né? Saber que, eu sei para onde eu tenho que voltar, eu sei o caminho que eu devo refazer. Né? Não é o momento ainda, eu vou esperar e não sei o que acontece? É abusar da graça, é saber que Deus está ali pronto a perdoar, mas eu vou protelando isso, e é perigoso, né, Exatamente, é perigoso porque nós estamos hoje, o único momento que nos pertence é hoje. A sua vida é hoje. Amanhã ou até o final do dia, você não sabe, porque já pertence ao futuro. Já pertence ao futuro, né? E se eu fico assim, relaxado com a questão da graça, do perdão oferecido por Deus, e fico fazendo essa protelação, meu coração vai só se endurecendo. Porque eu acho que eu tenho tempo, amanhã pode ser amanhã, mas o próprio Jesus disse, hoje, se ouvir a voz do Espírito, não endureça mais o coração. Exatamente. O amanhã pode ser muito tarde. O dia é hoje, né? A Igreja Batista tem um hino que fala, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós temos, né, esse hino? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou exatamente, morte, qual vais aceitar? E olha só o que oferece. Amanhã, né, pode ser muito tarde. Olha o que oferece, vida ou morte, qual dos dois você vai aceitar, né? Não fica pensando que você está na bonança, está assim, tal e tal, que tudo isso vai ter um fim. Exatamente. E como você vai estar com o seu Deus? Como estás com o seu Deus, né? Aqui a lição... Você concluiu, desculpa? Não. Aqui a lição, ela nos trouxe um texto de Jeremias, né? E é um texto muito bonito da Bíblia. Ele nos diz, lá de Jeremias 31, ele nos diz o quê? Que Deus, ele deseja imprimir a sua lei no nosso coração, para que nós possamos seguir a sua vontade, né?
nos chama a atenção sobre isso, né? Eu gosto muito do Salmo 119, no versículo 11, se eu não estiver enganada, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um texto muito sublime. Senhor, eu estou colocando a tua palavra aqui. Peço que o Senhor me ajude. Não é fácil, muitas vezes. Mas eu estou colocando no meu coração porque eu não quero pecar. Eu quero seguir a tua lei. Eu tenho certeza da tua graça salvadora. Me ajude se eu cair, porque eu creio que o Senhor me redime. Olha que coisa, né? É maravilhosa de nós pensarmos. A lição trouxe também o exemplo de Nicodemos. Ele procura Jesus à noite, no momento escondido, para não ser visto. E quando Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, realmente você tem posição, a sua vida é assim, mas olha, você precisa nascer de novo. Ele dá uma de desentendido, né? Senhor, como posso eu voltar ao ventre de minha mãe, sendo eu velho? Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava chamando ele para uma novidade de vida, para ele buscar um novo nascimento através do batismo, né, que é o que está enfatizando ali, mas que ele permitisse o Espírito Santo transformar a vida dele. É isso que Jesus está chamando a atenção dele, né? Ali, naquele momento, o relato não traz a sua conversão, né? Porque nós endurecemos o coração. É o que a irmã acabou de falar, a gente endurece. Fica postergando. Postergar, né? E uma questão assim importante de Nicodemos é que a gente entender que a lei e a graça, elas não estão separadas, andam juntas. Andam junto. É como se fosse dado de mão dada. Deus, Cristo e você. Está ali, Cristo no meio. E é esse amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo que eu creio que Nicodemos não havia entendido. Por isso que ele foi questionar Jesus, porque ele sabia que Jesus era diferente. Sim. Era uma pessoa diferente. Ele via em Cristo Deus. Ele via em Cristo Deus, mas só que ele não aceitava a maneira de como Cristo procedia. Então ele foi questionar Cristo. Mas Cristo falou: Nicodemos, vamos desconstruir esse homem que você é. Exato. Vamos desconstruir esse pensamento e vamos partir para o amor. Eu sou aqui porque eu amo você. Então, para você também me amar, tire esse conceito errado que você tem dentro de você, passe a me amar. Esse é o novo nascimento. Sim. O amor produz essa nova compreensão, né, a mudança de mente. Essa transformação. Um outro detalhe que nós não podemos deixar de enfatizar é que a lei não salva ninguém. Sim. Tá? Às vezes, olha, eu estou cumprindo a lei, eu sigo todos os mandamentos, opa, está tudo ok. Não é a lei que te salva. Mas é como nós estamos falando, o princípio-chave aqui é o amor. Por amor a Deus, porque Ele me amou primeiro, eu sigo aquilo que Ele coloca diante de mim. Se acaso eu cair, a graça está estendida a mim. Então, não é essa lei que me salva, mas é a graça. Nós precisamos ter essa firmeza de que eu cumpro a lei, mas ela não me traz salvação. Exatamente. É somente Cristo. Exatamente. É Cristo que nos salva. Mas porque eu fui salvo, estou salva, estou feliz, estou alegre, estou contente. Amo esse Deus. Que Deus maravilhoso. Ele me salvou. E a gente quer proclamar a outros, demonstrar esse amor, né, Quer irmã? mostrar esse amor. Exatamente. Para com o próximo. Ajudando. Exatamente. Promovendo obras. Porque foi salva. Exatamente. Então agora tenho novidade de vida. É uma regra de vida a lei, né? Sim. Você vê, vamos prestar bem atenção. É uma regra de vida. O que está escrito lá no 6? Os primeiros 4 para Deus, vou repetir mais uma vez, né? Que Ele é digno e merecedor. Ele é digno e merecedor, né? Mas nós temos o quê? Por amor, Ele nos deu a regra. Exatamente. Né? São as regras. E nós podemos comparar com as nossas casas. Não temos as nossas regras dentro das nossas casas? Temos, tudo precisa sim. de regra, né? E precisa, vai deixar tudo ao léu? Não dá, não se vive, né? Então é isso que as pessoas precisam entender. Quem salva é Cristo, é uma regra de vida, porque dentro da sua casa, você tem uma regra dentro da sua casa. E também nós não podemos, nessa questão, irmã, a gente tem que entender que Deus é o governador. Deus é o Criador, mas Ele é o governador.
do céu e da terra. Se nós temos leis que nos conduzem um bom relacionamento aqui, como irmãos, como cidadãos, leis do país, a Constituição está aí para ser observada. Deus, como Deus supremo e governador, Ele vai governar sem um conjunto de leis? Jamais. Como. Não tem como. Não né? tem como. A essência do governo, do caráter de Deus é esse amor. Mas o amor reflete na guarda dos mandamentos de Deus. Exatamente. Tem um trechinho aqui só, Vanessa. Ao mesmo tempo, a lei revela o pecado. Ela mostra o pecado. E nós temos as passagens bíblicas. Mostra nossa necessidade do Redentor. Orienta nossa maneira de viver e revela o caráter de amor de Deus. Exatamente. Bem isso mesmo. Para que coisa mais clara? Para que coisa mais clara? Do que isso. Pode falar, mãe. A lei é a maneira que Deus fez para nos conduzir a Cristo. É o aio, Né? É isso mesmo. é o condutor O condutor. que liga a Jesus. E o que Jesus faz para nós? Morreu para nos salvar. Exatamente. E o amor, quando amamos, nós cumprimos a lei, que foi o que eu ainda enfatizei. E a lição, ela nos relembra o nosso texto-chave, que está em Romanos 13, no versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Paulo, ele está dizendo aqui que quem ama cumpre a lei. Por amor nós vamos cumprir a lei, de amor a Deus e amor ao próximo. Em Gálatas ele ainda coloca, Gálatas 5,14, né, que o cumprimento da lei é o amor. Então tudo está resumido nesse amor. E a lição trouxe umas perguntas também. E ela diz assim: que tipo de amor cumpre a lei? Como é esse amor? É um amor supremo. É um amor em que ele é benigno, em que eu não vejo quem eu mesma sou, eu olho ao que tem ao meu redor e amo, porque o que eu desejo a mim, eu desejo ao meu próximo. É isso que a lição nos chama. E eu gostaria de ler para vocês, eu achei muito enfático e muito importante, Mateus 23, Mateus 23, no versículo 23 e 24. Diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, que são o quê? Justiça, misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Eu já conhecia o texto, né, nessas admoestações de Cristo. Mas ao estudar a lição, eu fiquei pensando, as pessoas, nós achamos que porque nós cumprimos a lei, porque nós devolvemos o nosso dízimo, porque ele está falando aqui em relação aos escribas e fariseus que estavam ali falando em relação à devolução do que eles faziam. E ele chama eles do quê? De hipócritas. Como você pode ir até lá, a sua igreja, por exemplo, lá no caso no templo, como você pode até lá devolver o seu dízimo de tudo que você produz, mas o seu irmão é esquecido? Dentro da lei está mostrando o quê? Que a justiça, a misericórdia e a fé, elas são importantes e vocês não estão cumprindo. Irmãos, analisem, as meninas que estão aqui, analisem. É diferente hoje? É diferente, irmã? Não, Nem é. sempre. Nem sempre, porque se você achar que por você estar cumprindo à risca os mandamentos, mas você não ter atos de bondade, de misericórdia para com aquele que está sofrendo, por aquele que talvez esteja passando fome, por aquele que está nu, por aquele que está doente, que está precisando de uma visita. De nada vale. De nada vale. Por quê? Porque Deus está dizendo assim para a gente que o que eu preciso de Deus, Ele também precisa. E quando eu estou cumprindo, fazendo isso, devolvendo dízimo,
sendo fiel para com Deus e demonstrando esse amor para com o próximo, aí eu estou em conformidade com a lei. Exatamente. Estou em conformidade com a lei, porque eu estou demonstrando que eu amo a Deus, os primeiros 4, os outros 6, eu amo o próximo. Então, Jesus está dizendo para nós depois, você não está fazendo a ele, você está fazendo a mim. Porque quando você socorre o órfão, visita a viúva, socorre o necessitado, estou dizendo, É para Deus. eu estou amando Deus. Exatamente. E aí, por quê? Deus eu não vejo, mas eu vejo o meu próximo. Então, eu amo o meu próximo, automaticamente Deus está dizendo, quem ama o próximo, ama a Deus. Exato. Em 1 João diz, né? Como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, e o meu irmão que está ali eu estou vendo, eu não demonstro Exatamente. amor. Se você então não existe. Exatamente, porque se você não vê Deus, mas você cumpre na lei o que Deus está te pedindo, você está dizendo assim, eu amo Deus e amo o próximo. Exatamente. No versículo 27 ainda de Mateus 23, né? Ao estudar a gente, né, eu falo, vai chamando a nossa atenção e deve mesmo nos chamar a atenção. No versículo 27, Jesus ainda diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Novamente ele fala, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, algumas traduções falam sepulcros caiados, né? De branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Irmãos, isso é sério. É sério, porque o que acontece? Tem gente dentro de uma comunidade religiosa, tá tudo certo, eu cumpro totalmente a lei, eu devolvo o meu dízimo, eu chego todo bonitinho na igreja para a escola sabatina, estou prontinho no culto, faço a minha oração, estudo na minha casa, só que pisa no seu irmão ali na porta da igreja mesmo. E eu já vi isso, gente. É triste, mas eu já vi. Eu já vi. Então, o que acontece? Que amor é esse? É isso que Jesus está mostrando? É uma hipocrisia. Sim. É como sepulcro vazio, de ossos mortos mesmo, em que você pisa em cima e não vê a necessidade do outro. Que coisa triste. A Bíblia está nos chamando a atenção, a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Lá em Deuteronômio 5, os 10 mandamentos são repetidos. Sim. Moisés relembra, o povo fala, lembra que Deus me deu as tábuas, em que foi chamado para que se cumprisse assim, assim, é para o benefício de vocês, e ele começa a admoestar o povo, e ele repete, né? Se você tiver por curiosidade, pegue lá em Deuteronômio no capítulo 5, e releia os mandamentos também, né? Então o que ele está nos dizendo? Que a justiça, a misericórdia e a fé são importantes. E toda lei, ela deve ser cumprida. E outro detalhe que ele nos chama a atenção é em relação ao mandamento do sábado. O 4º mandamento da lei de Deus. Ele nos chama a atenção de que o sábado, ele é para um relacionamento de amor com Deus, de nós estarmos ainda mais na presença de Deus, mas ele é relacional com o meu próximo. E o que ele nos diz? Que essa questão do sábado, ela promove justiça e libertação das pessoas, porque é um momento de restauração a cada semana. Deus tem nos prometido uma restauração eterna, mas a cada semana, ao final de cada semana, nós temos o privilégio de buscar essa restauração no encontro pessoal com Deus no sábado. Só que ele é necessário. Mas ele deve ser supremo. É o que eu disse. Adianta eu estar aqui no sábado para adorar, mas eu esquecer daquele que está ao meu redor? Eu venho aqui, presto o meu culto, a minha adoração, trago o meu dízimo, a minha oferta. Mas ao redor, eu estou amando, né? Eu fiquei analisando, é coisas que a gente já estudou, é algo que nós conhecemos, mas quando vem à tona de você estudar novamente, você começa a refletir novamente e quão isso é sério. Sério, porque a gente entende que o sábado lembra desse Deus que é o Criador, porque a cada sábado é para a gente lembrar que Deus nos criou, e porque Ele nos criou, Ele dá esse descanso sabático, né? Mas esse descanso sabático não é para um dia de inatividade. Sim. É um dia para você ter o seu relacionamento renovado com Deus a cada sábado, mas que após esse relacionamento com Deus a cada sábado, também você saia
você saia do ambiente, da liturgia, do relacionamento da igreja e saia para atender aqueles que estão em necessidade. Irmã, a senhora estava falando algo, eu fiquei pensando aqui, enquanto a senhora estava falando, nessa questão relacional com Deus, né? E novamente vou citar o pastor Odailson, porque eu acho ele, nossa, tem uma... Esplêndido. Demais. E ele falou numa experiência que ele foi fazer um casamento, dos votos matrimoniais que o casal fez ali, ele disse que parou de respirar, ele ainda usa essa expressão, falou, parei de respirar para ouvir o que ele tinha para dizer para ela. E ele falou, o final me chamou a atenção dos votos, em que ele disse assim, nessa união que nós estamos tendo, eu desejo ser tão semelhante a Cristo, que quando você o ver nas nuvens do céu, o rosto dele é familiar para você. Gente, ali, trazendo para nós, será que nós estamos refletindo tanto a Cristo, que as pessoas quando virem ele voltando nas nuvens, ao olhar para o seu rosto vai falar assim, eu já o conhecia, o seu rosto é familiar para mim. Por quê? Porque aqui onde eu estou, eu conheci quem é Cristo. Através do amor e da vida que nós vivemos uns com os outros. E para nós pensarmos no tipo de adoração que nós oferecemos ao nosso Deus. Sim. Se nós temos um dia para nos encontrarmos com Ele, como nós entramos no local de adoração? Precisamos pensar, analisar, né? refletir. Se tem algum problema, deixe lá no quintal da sua casa, não traga para a igreja. Não atrapalhe a sua adoração com Deus com coisas pequenas, com coisas que não tem nada a ver. Né? Eu tenho um pensamento que eu sempre uso, atrás de uma Bíblia empoeirada, sempre uma família apostatada. Gente, e tem mesmo. E as pessoas não se conectam com Deus. Aí como é a adoração? O sábado se torna cansativo, pejorativo, vem aqui, não gosta de ninguém, olha não sei para quem, olha... Não é para as pessoas... Não dá bom dia, não dá passa, bom dia, pisa em cima e nem... Não fala feliz sábado, tem que ser um feliz sábado. De verdade. No mundo nós vamos passar por aflições, nós sabemos, enquanto nós estivermos aqui, mas não é porque nós vamos passar por aflições que nós devemos nos apegar a elas, nem trazer elas para um local de adoração. Exato. Você tem que conversar com Deus, você tem que ser íntimo com Ele, pedir para Ele te aliviar, te dar sabedoria para você se desprender e render um culto de verdadeira adoração. Ó, misericórdia, a justiça, a misericórdia e a fé. Como vai a nossa fé? Nós temos a certeza do que nós falamos? Nós podemos provar o que nós falamos? E a primeira maneira para você provar é como você vive. O seu testemunho fala mais alto. Vivo, né? Testemunho vivo. Exatamente. E vamos caminhando, né? Um assunto tão importante e também que nos chama a atenção, né? E aqui fala, acima de tudo, amem uns aos outros. É o que nós... É um resumo praticamente de tudo que nós falamos, né? O amor é central, né? Exatamente. O amor, Deus é amor. Deus é amor. A manifestação do amor de Deus é a cruz. É a maior manifestação do amor. Porque fala, Deus amou o mundo, Deus amou a mim, a você, a todos nós. Exatamente. Que Ele fez o que fez porque nos ama. Exatamente. Então é a maior manifestação do amor. E se eu quero ser parecida com Deus, o amor tem que estar, a lei tem que estar aqui, ó, gravada no meu coração. Jeremias 31 diz, ó, eu quero gravar a minha lei na vossa mente e no vosso coração. Exato. Escrevi a tua lei no meu coração para que eu não peque contra ti. Exatamente. O texto que eu citei, né? Nós não podemos nos esquecer, né, que a lição traz isso. Se o amor é o cumprimento da lei, nós não podemos guardá-la apenas deixando de fazer coisas erradas. Devemos deixar de fazer o erro? Sim, mas não é só por esse motivo. A lei de amor, a lição coloca assim, expressa na plenitude da Escritura, não só ordena deixar de fazer o mal, mas praticar atos que revelem o amor de Deus. É tudo o que nós comentamos aqui. Exato. Tudo que nós comentamos, né? Então, a essência da nossa obrigação contínua é amar. Amar. Né? Por isso que a palavra de Deus diz, quem guarda a lei,
guarda porque ama. Exato. Então, eu amo, eu guardo. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. É o que a Bíblia nos porque coloca. Deus é amor. Deus é amor, né? Ele é a ênfase de todo amor, né? Outra coisa que nós não podemos esquecer é que Deus, eu falei isso no início, Ele condena atos de parcialidade e de injustiça. Ah, com a Lurdinha eu trato de tal maneira, mas com a irmã Ana eu vou fazer diferente. Isso é ser parcial, irmãos. Isso é agir de modo assim, da minha preferência, daquilo que é benéfico para mim. Não é isso que Deus nos chama. O que Ele nos chama? Para negarmos a nós mesmos, tomarmos o nosso fardo, a nossa cruz e segui-lo. Vai ser fácil? Nem sempre é fácil. E às vezes a gente para e fala, gente, como fulano é difícil de amar. Nós também somos. E ele tem que olhar para Cristo, porque Ele é o modelo. Exatamente. Ele é o exemplo do amor. Nós temos que olhar para o outro como ele tão necessitado da graça quanto eu. Exato. E quando a gente olha dessa maneira, nós entendemos que realmente nós não somos nada. E vamos realmente olhar o outro como superior a cada um de nós. Não é? Exatamente. Você queria falar, Lurdinha? E se está repetindo, é porque é necessário repetir. É para reforçar. É para reforçar. E o próprio Cristo falou, ó, novo mandamento nos dou. Não é porque é novo, é para amar mais intensamente, seguindo o exemplo de Cristo. Exatamente. De se entregar, de doar, não só doar em amor, mas também em atos de bondade. E misericórdia olha só, a para com o própria próximo. Bíblia mostra, né? Êxodo 20 e Deuteronômio 5, a repetição. Então é necessário. E se nós insistimos em repetir, é porque é necessário. Faz bem para nós mesmos. E nós devemos amar o mundo como Cristo amou. Né? A Bíblia nos diz o quê? Que nós não somos desse mundo, não devemos amar as coisas desse mundo. Mas aquele que está ao nosso redor, nós devemos amar e pregar e falar e conduzir e cuidar na necessidade para que nós possamos caminhar juntos para o céu. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou caminhando com fulano, mas lá no céu eu não quero nem que ele senta perto de mim, não quero nem que ele seja meu vizinho, então não vai, provavelmente ele vai e você fique, né? Exatamente. Porque seu pensamento é porque esse. o céu só terá sentido se eu já viver o céu aqui. Exatamente. Em amor para com o próximo, eu estou indo para o céu, Exatamente. mas eu estou amando você, amando a Lurdinha, amando cada um de vocês, então eu quero que vocês vão para o céu E Jesus comigo nos também. chama a atenção a amar como Ele amou. Né? Porque Ele amou e se entregou até por aqueles que não mereciam, inclusive nós. Exato. Ele morreu até por mim, Que não merecia. que não merecia nada. E lá no céu não vai existir essa diferença. Exato. Eu não quero que você seja minha vizinha. Claro que eu quero. Exatamente. Só Era para a gente Sandra, o fechar, Rogério lá. queridos, e obrigado a você que esteve conosco até aqui, né? Que bênção foi aprender e compartilhar dessa lição. Agradeço já desde já as irmãs. Irmã Ana, ó, a estreia foi boa, viu? Já vamos mais vezes estar aqui juntas, firmes e fortes. Lurdinha, obrigada também mais uma vez por compartilhar da palavra de Deus. Ellen White, ela coloca algo bem interessante, ela fala assim, o amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que é o que está em João 15:12. Quando amarmos o mundo assim como Ele amou, então a sua missão por nós estará cumprida. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração. Foi o que eu disse. Quando nós vivemos, a irmã também comentou, o céu já é aqui. Né? Vivermos o céu aqui, nós já vamos estar nos preparando para lá. E esse relacionamento que nós devemos ter, de amor redentor, ela ainda coloca, completando aqui, ligará os corações em unidade com Cristo. Amém. É isso que nós devemos buscar, estarmos unidos em Cristo, buscar viver esse amor constantemente. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que cada dia você sinta esse amor genuíno na sua vida, que cada dia você possa buscar mais da presença dEle também e disseminar isso ao seu redor. Que Deus o conduza cada dia. Nós estaremos prosseguindo para um novo trimestre, um novo aprendizado, mas sempre firmes e confiantes na palavra de Deus, não deixando de estudar, de aprender, de buscar maior conhecimento. E cada dia você possa viver sob os cuidados de Deus, vivendo grandemente dentro deste amor. Que Deus o abençoe e até uma próxima lição, próximo estudo da Escola Sabatina. Que Deus o abençoe.